Olá, nós estamos hoje aqui na Universidade Federal de Rondonópolis para gravar esse vídeo para vocês como parte da disciplina de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. E hoje então a gente vai conhecer um pouquinho aí de alguns autores que fazem parte então dessa categoria. E, enfim, hoje é o dia 6 de outubro de 2022 e nós somos do 5º semestre de Letras Língua Portuguesa com o professor Benjamin. Partindo para as apresentações, então, eu sou a Camila, tenho 20 anos. Eu sou a Fernanda e tenho 20 anos. Eu sou a Yasmin e tenho 21. Eu sou a Júlia e tenho 21. Eu sou a Nari e tenho 24. Meu nome é Bruno, eu tenho 26 anos. Jorge Araújo nasceu em 1959 na cidade de Mindelo, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Ele foi jornalista de TV e diplomata por um curto período de tempo. Ele atuou como repórter em um jornal em Portugal e em Londres com a BBC. No presente momento, ele é editor do Actual, no caderno semanário Expresso. A primeira história que nós vamos apresentar é de Jorge Araújo, chamado 5 Balas contra a América. Essa história se passa em Cabo Verde, em 1994. Ela é sobre 4 garotos que recebem a grandiosa missão de montar guarda numa praia deserta para deter uma eventual invasão contra-revolucionária norte-americana. Suas armas eram apenas um revólver e 5 balas. Por entender e assumir o próprio caráter no corpo a corpo da amizade, na atitude diante do poder e no confronto com a justiça, eles se unem em comunhão do medo e da alegria. Com a mesma sensibilidade e leveza de sua obra mais conhecida, o cabo-verdiano Jorge Araújo nos oferece outra história de juventude e de guerra. Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido como Mia Couto, ele foi escritor e biólogo, nasceu no dia 5 de julho de 1955 em Beira, Moçambique. Foi ganhador de vários prêmios literários, um deles o prêmio Neustadt, tido como Nobel norte-americano. O espelho. Esse que em mim envelhece, assomou ao espelho, a tentar mostrar que sou eu. Os outros de mim, fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me, a sós, perplexo, com meu súbito reflexo. A idade é isto, o peso da luz com que nos vemos. José Gabriel Mariano Lopes da Silva, ele nasceu no dia 18 de maio de 1928 na vila de Ribeira Grande, em São Nicolau, em Cabo Verde. Ele foi autor de uma vasta obra de poesia, uma delas, Carta de Longe. Acendi hoje uma vela de estearina na fina mesinha onde escrevo. Enquanto ela me ardia, da chama para os meus olhos velhas lembranças seguiam. E súbito sobre a parede da velha casa onde moro, o mapa árido e breve das ilhas do Cabo Verde. Que vento não vem ou se agita no barco em forma de vela por dentro da casa fechada. Que voz materna no ecrã da ilha difusa difunde meu nome em projecto. Acendi hoje uma vela, e enquanto ela me queimava, por sobre a mesa pessoas vivas e mortas passavam. Vela do exílio acendida na noite de Moçambique. Pesado, inútil veleiro. Vela do exílio, meu filho. Com apenas um sopro, apagas a vela. O exílio não.
Eu vou falar sobre o conto do Dragão e Eu, de Teixeira de Souza. Esse conto conta uma história sobre um menino e seu cachorro. E ele relata, através desse conto, uma história do cotidiano cabo-verdiano. E que é muito parecido com o cotidiano de alguns brasileiros, né? Que estão na miséria, que não podem estudar, que tem que trabalhar cedo para ajudar. E o seu fiel cão sempre do lado do menino, e eles ficam juntos durante 9 anos. E é uma passagem que eu gostei muito aqui. Ele fala que ele quer estudar e o pai dele fala que ele tem que trabalhar, porque estudar não vale a pena. Então nunca mais ele foi na escola. E ele fala também que só os ricos que poderiam estudar em Lisboa. No caso, ele era pobre, ele tinha que trabalhar. E essa passagem que eu vou ler é sobre uma coisa que eu achei divertida, que ele se sentiu importante. A nossa loja ficava num lago e ao centro havia uma grande acácia, enorme, plantada há bem uns 50 anos. Então, amanhã, da porta da loja, presenciei um fato curioso. A Câmara dera ordens para que sejam presos todos os cães vadios e registrados os que tivessem dono. Fui dos primeiros a mandar registrar o meu. E naquele dia o menino voltou todo feliz para a praça com o registro do seu cão. E lá tinha muitos cães e só o dele que tinha registro. Manuel Ferreira nasceu em Gândara dos Olivais, em Leiria, em 1917. Ele foi licenciado em Ciências Sociais e Políticas e professor de letras na Universidade de Lisboa. Ele foi romancista, contista e ensaísta. Viveu em Angola, Índia e Cabo Verde. Ele voltou a Cabo Verde, ele foi a Cabo Verde como fonte de seu estudo e de pesquisa. E após isso ele se estendeu para outras ex-colônias restantes. Manuel Ferreira, Puxinha. Como os anos passaram, como o tempo rolou nesse ritmo que se escapa aos projetos, aos sonhos, aos anseios, e ficam os esforços falhados. O vapor grego apita e suca as águas do Porto Grande de São Vicente, riscando uma estrada de escuma. Mário e Puxinha, debruçados no muro do cais, olham-no e refletem. O vapor vai se afastando lentamente, e neles crescem a melancolia ou a saudade de certa aspiração que jamais se realizou. Uma sensação de malagro, de coisa suspensa e perdida. Quando o vapor chega lá ao fundo, à ponta de João Ribeiro, ainda os dois rapazes divagam por devagar. Baltazar Lopes da Silva nasceu na aldeia de Celeijão, na ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, no dia 23 de abril de 1907. Ele viajou a Portugal para estudar na Universidade de Lisboa, regressou a Cabo Verde e foi professor. Publicou algumas obras e a sua obra mais conhecida é Chiquinho. A seca. Era seca, nua, devastadora, como nas crises mais terríveis que se rezava a crônica da minha ilha. Desaparecidas todas as esperanças, enganadas as promessas de chuva de todas as ribeiras, a notícia que vinha era a mesma: não se colheria um grão de milho. E dos feijoeiros, nem falar, que a lestada de novembro crescera tudo. No meu degredo do Morro Brás, eu ia tomando o pulso à crise pela diminuição progressiva da frequência do posto. O meu decurrião, Emílio, foi o primeiro a desertar. Vinha de muito longe, de um lugar perto de Jalunga. Os condiscípulos informaram-me de que a família de Emílio batera fugindo à seca, em diretura da preguiça. Soube tempos depois que ele não pôde aguentar a jornada e ficou numa moita de purgueira no canal de Carambola. Lá fui com os meus alunos plantar uma cruz no lugar onde Emílio morreu. Todas as manhãs era com a apreensão de chefe de patrulha de regresso do combate eu fazia a chamada. É raro o dia em que não faltava um dos meus soldados. Manuel João não está.
Cândido Almeida não veio. José Joaquim está muito mal, professor. Constantemente passava pela minha porta gente que fugia dos povoados do norte abaixo, em direção à vila. Era um cortejo lamentável de homens, mulheres e crianças. Os animais domésticos faziam também parte do êxodo para outras regiões mais habitadas. Nelas, ao menos havia a consolância de um olhar de cristão no meio do drama. Sonhou. Roberto Tomásia não faltava nunca, mas tinha fugido acossado por todos os ventos da desgraça. O riso largo que lhe descascava, os dentes plantados em gengivas vermelhas, como goiaba madura, e o crepúsculo se desdobrava num manto tenuíssimo que envolvia tudo, homens e coisas, no mesmo braço, sereno de paz. A natureza desconhecia os dramas que remordia o coração da criatura. Lela, Bento, morto no caminho da caldeira, quando ia a procurar de batata conteira, para enganar a fome dos meninos. Uma doida, que tinha um filho, deu do sangue do seu peito, em que o leite estancou. Ao mocinho morto, depois atirou alto da compota, sobre o empedrado da fonte, e ali ficou, por noites, com a sua cantiga aziaga, ninando o sono do filho. As hortas vermelhas, sem visitei o meu pedacinho em frente da casa, que papai me distribuíra, tamaninho para adquirir a experiência agrícola, à custa do meu braço. Só o Mané Gatinho se obstinava a viver naquele deserto preparado pelas chuvas escassas dos anos anteriores. Nhoxiquiana esteve alguns dias doente. Mamãe velha, sentindo a sua falta, mandou-lhe caldo de tapioca. Eu nunca tinha visto aquilo. Era novo para mim esse espetáculo da vida em que foge imperceptivelmente dos homens e das coisas. Os lunaristas explicavam a fatalidade cíclica da seca. De 20 em 20 anos, era aquela falsa completa da chuva desamparando as ilhas para outras paragens no meio do mar. Eu estava habituada à face serena da vida, à vida rotineira da minha ilha. Até agora, tudo me parecia impregnado de imobilidade. Veria até o fim da vida as mesmas caras, as mesmas medianas, as mesmas resignações perante o destino em que Deus governou lá do alto. A insuficiência de outros anos não me tinha preparado para aquela batalha cruel e total. Por muito tempo que eu vivesse, mamãe velha havia de acompanhar Chiquinho com as suas descomposturas e a sua solicitude grulhenta.